Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Graça de Deus Sem Preço e Sem Razão, tape 454B. Boa noite. Antes de qualquer outra coisa, quero que essa mensagem possa estar sempre com vocês, que possam trazê-la com vocês a todo momento. Deus é. E Deus está mais perto de você do que sua própria respiração e mais perto que as mãos e os pés. Deus é a própria vida do seu ser. Deus é a única lei em toda a sua experiência. A graça de Deus lhe é concedida como um presente. E o lugar de demonstração é a sua realização consciente. Mas, para nos colocarmos debaixo da lei de Deus, sob o governo de Deus, sob os desígnios de Deus, é necessário que cumpramos a lei e os profetas. O Mestre não veio para destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-la. E nunca acredite, nem por um segundo, que podemos violar as leis de Deus e ainda assim estar sob a lei de Deus ou debaixo de sua graça. Deus nos concede sua graça gratuitamente, mas nós nos colocamos debaixo da graça de Deus quando nos colocamos debaixo de suas leis. O que nos coloca debaixo da lei de Deus? Sob sua proteção, sob a influência curadora de Deus. O que nos mantém sob a influência curadora de Deus? A resposta é que o começo da sabedoria, que é o primeiro passo no caminho espiritual, é conhecer a verdade. Agora, não é conhecer afirmações da verdade que você pensa que é verdade. Não é conhecer afirmações da verdade que você leu como verdade. A afirmação, você precisa conhecer a verdade, significa literalmente você precisa conhecer a verdade. Agora, você não pode, sendo fiel a si mesmo, meramente pegar um livro sobre metafísica ou sobre verdade espiritual e dizer: essa é a verdade que eu preciso. Existem muitos livros que não contêm a verdade e que na realidade nos desviam da verdade. O Mestre nos alertou sobre todos esses ensinamentos e todos esses mestres que dizem Cristo, Cristo, e não há Cristo algum naquilo que pregam. Não existe nenhuma organização, não existe uma pessoa capaz de fazer uma lista dos livros que falam sobre a verdade e daqueles que não falam sobre a verdade. Não existe nenhuma pessoa capaz de fazer isso. Você não pode ir a lugar algum na face da terra para receber conselho, porque não existe ninguém capaz de lhe dar esse conselho. Cada um de nós precisa se voltar para dentro de si mesmo e perguntar: esse livro revela a verdade? É esse um ensinamento da verdade? É esse o ensinamento que busco? É esse o ensinamento que devo receber? Muita gente recebe conselhos tolos e sem fundamento. Esquecemos que cada um de nós tem dentro de si um instinto de direção, um espírito que nos guia e que a ele devemos nos dirigir para descobrir se estamos ou não no caminho espiritual, se estamos ou não no caminho da verdade. Quando essa convicção nos chegar, vamos acolhê-la sem o conselho ou consentimento de pessoa alguma. Poderíamos, por acaso, cometer um erro? Nem mesmo tema isso, porque desde que haja sinceridade em seu coração,
Desde que esteja sinceramente procurando o caminho espiritual, o erro logo será corrigido e você encontrará seu professor, seu ensinamento. Mas, quando encontra a verdade, sua jornada não terminou. Ela apenas começou. Porque agora você precisa conhecer essa verdade, você precisa viver na verdade. Você precisa deixar a palavra da verdade viver em você. Precisa orar por essa palavra da verdade sem cessar. Você tem que viver, se mover e ter o seu ser nessa palavra. Você precisa colocar essa verdade em sua fronte, diante de sua mente, o tempo todo. Você tem que levá-la no seu braço, precisa colocá-la na entrada de sua casa. Para toda parte que seus olhos se voltem, eles têm que ver essa verdade, para que você se lembre dela, para que possa repeti-la, para que possa realizar a verdade. Ela precisa ser mantida tão perto de você quanto sua própria pele. Só assim você está vivendo na palavra. Só assim estará orando sem parar. Só assim você está conhecendo a verdade. E então a verdade está realizando seu trabalho em você. Agora, a leitura da verdade e o fato de ouvir sobre a verdade não é em si mesmo a verdade que cura ou redime. A verdade que cura e redime é a verdade que você aceita em sua consciência e vive nela e pondera, pensa, medita, cogita sobre ela. A verdade que cura e redime é a verdade não no livro ou na Bíblia, mas a verdade que você tira da Bíblia e recebe em sua consciência e vive nela e que a deixa viver em você. Não traz muito benefício apenas ler na Bíblia que você deve amar seu próximo como a si mesmo. A afirmação não faz nada por ninguém. Você precisa tirar essa afirmação da Bíblia para a sua consciência e ponderar sobre ela. E é então que o mistério e o milagre acontecem. A afirmação não faz nada por você até que a coloca em ação. Quando você vê uma afirmação como ame a seu próximo como a si mesmo, isso significa mais do que simplesmente ler essa mensagem. Ame a seu próximo como a si mesmo. Significa amar, amar como uma ação. Amor não é nunca uma palavra. Você não pode amar com palavras. Você só pode amar com ações. Você só pode amar como um ato de sua consciência. Esse ato aparece como palavras, por exemplo, quando você está perdoando. Mas não é a palavra de perdão que é o amor, mas o ato do perdão que faz o trabalho. Se você diz ame a seu próximo, isso não faz nada por você até que tome uma atitude. Tomar uma atitude de abrir seu coração, é o ato de amar seu próximo. Não pensar nas palavras ame seu próximo, que cumpre o mandamento. Você vê, quando lemos que Deus é amor, estamos lendo uma das mais profundas verdades jamais pronunciada. Entretanto, você pode repetir essa afirmação, Deus é amor, de agora até o final dos tempos e não obter nenhum benefício dessa afirmação. Porque apenas a afirmação, Deus é amor, não significa coisa alguma. É, na realidade, uma perda de tempo. É o fato de trazer a afirmação Deus é amor para a sua consciência e então, de fato, realizá-la, de fato amar. Tem que haver um ato de amor. Como podemos nós amar Deus? Bom, aqui preciso desviar por um momento e dizer que provavelmente 1000 pessoas diferentes podem lhe dizer 1000 diferentes formas de amar a Deus e todas elas podem estar certas. Ou 999, eu não sei. Minha experiência me mostrou apenas uma forma de amar a Deus.
E, portanto, essa é a única forma que posso repassar aos meus estudantes. A única forma que conheço de amar a Deus é amar ao meu próximo. Eu nunca jamais descobri qualquer outra forma de amar a Deus. Na proporção em que posso expressar alegria, gratidão, benevolência, justiça, liberdade, igualdade, colaboração com o meu próximo, estou, até onde entendo, expressando a única forma de amor a Deus que compreendo. Eu, francamente, não lhe digo que essa é a única forma, porque honestamente eu não sei. Essa é a única forma que eu conheço. Para mim, dizer que eu amo a Deus é uma zombaria, a menos que em minha conduta em relação ao meu próximo, estou tentando expressar esse amor. Como eu estaria expressando meu amor a Deus se ele fosse essa pessoa? Para mim, essa é a essência do ensinamento do Mestre, nessas duas maravilhosas passagens na qual ele diz: Eu estava na prisão e me visitastes. Eu estava doente e me confortastes. Estava faminto e me alimentastes. E eles perguntaram ao mestre: Quando tu estiveste na prisão e nós te visitamos? Quando estiveste doente e te curamos? Quando estiveste faminto e te trouxemos comida? Naturalmente, o mestre não se referia a ele pessoalmente, mas ao nosso próximo. Ele disse: Na medida em que fizestes ao menor dos meus servos, a mim o fizestes. Portanto, a única forma na qual podemos amar o Cristo, o Filho de Deus, ou Deus, seria através do nosso serviço, devoção, benevolência ao nosso próximo. E ele disse: Estive preso e não me visitastes. Estive doente e não cuidastes de mim. Estive faminto e não me alimentastes. Estive nu e não me vestistes. Quando estivestes nu e não te vestimos? Quando estivestes faminto e não te alimentamos? Sim, naturalmente eles estavam pensando nele. Eles eram muito atenciosos com o mestre. Mas ele disse: Na medida em que não fizestes ao menor dos meus servos, a mim não o fizestes. E assim é que nessa experiência eu acredito completamente que quando não damos perdão, justiça, igualdade, benevolência, tolerância, liberdade ao outro, nós estamos separando-o do Cristo, que é o nosso verdadeiro ser. Portanto, negando Cristo ao outro, no final, o negamos a nós mesmos. De que outra forma isso pode ser interpretado? Se não fizestes ao menor dos meus servos, não fizestes a mim. Porque o único ser que existe, o único Filho de Deus que existe, o único Cristo que existe, é esse que está sendo manifesto como homem na Terra. Ou se existem homens em outros planetas, nós os incluímos também. Nesse momento, nós conhecemos somente o homem da Terra. E assim, estamos dizendo que o único Deus que existe é o Deus que se fez manifesto como sua vida individual e a minha. E à medida que servimos uns aos outros, estamos servindo ao Cristo uns nos outros. E no serviço ao Cristo em você, eu sirvo a mim mesmo. Em seu serviço ao Cristo no outro, você está servindo a si mesmo. Agora, você não vê que se um indivíduo não pode aceitar isso e não pode colocar isso em ação, que não existe nenhuma outra forma dele se colocar debaixo da lei de Deus? Porque essa é a lei e os profetas, que você deve fazer tudo isso ao menor dos meus servos, não ao maior. Da mesma forma, o Mestre nos deu um ensinamento tremendo. Parece quase impossível acreditar que seu ministério,
cobriu nos apenas 40 dias de trabalho de cura, ele cobriu o seu ministério inteiro e nos deu tantas instruções durante esses 40 dias. Perdoe 70 vezes 7. Ore por seus inimigos. Não resistais ao mal. Não use a lei de dente por dente e olho por olho. Não busque vingança. Não tente tirar dos outros. Está muito claro no seu Sermão da Montanha como deve ser nossa conduta para nos colocarmos debaixo da lei de Deus. Agora, à medida que cumprimos esses termos, nos colocamos debaixo da lei de Deus. No começo, quando nos voltamos para um ministério dessa natureza, recebemos curas muito antes de nos colocarmos debaixo da lei de Deus. Mas alcançamos isso pela graça do curador. Em outras palavras, da mesma forma que muitos pecadores vieram ao Mestre e receberam sua liberdade, mesmo antes de mudarem sua forma de vida, isso também acontece hoje. Pessoas vêm a nós por cura e as recebem, mesmo antes de haverem mudado suas consciências, mesmo antes de haverem mudado suas formas de viver ou de pensar. Mas o Mestre adverte: vai e não peques mais, para que coisas piores não vos aconteçam. Em outras palavras, minha união consciente com Deus o libertou. Minha realização de Deus lhe concedeu essa cura. Eu sou ordenado porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para curar os doentes, perdoar os pecadores. Mas ele disse: vai e não peques mais, para que coisas piores não vos aconteçam. Em outras palavras, se você persiste na forma material de viver, não existe forma de acreditar que vai encontrar sua liberdade das leis materiais e se colocar sob a lei de Deus. Nesse ponto, eu gostaria de lhe introduzir uma ideia que pode, no início, lhe parecer muito estranha, mas à medida que vive com ela, descobrirá que alegria é e que alívio é saber disso. Sua salvação, significando sua liberdade das discórdias do mundo, sua liberdade da escravidão terrena, não vem através da mudança de seu pensamento errado para seu pensamento correto. E nem o seu pensamento errado o segure em escravidão aos males desse mundo. Porque o pensamento humano não é poder. E você precisa largar o pensamento bom e o pensamento ruim. Não existe pessoa alguma que precisa esperar no tempo para a sua libertação. Se essa pessoa puder aceitar, se ela puder sentir o que vou lhes dizer. Sua libertação da escravidão ao pecado é concedida pela graça de Deus. Não é uma ação do homem, não é através do pensamento, não é através de nenhuma ação que você possa realizar. E não é impedida por nenhum ato que você deixou de realizar. A harmonia espiritual, que significa liberdade das amarras terrenas, da escravidão terrena, é completamente um ato da graça de Deus. E a graça de Deus é algo que você ganha. Você não merece, nenhum ser humano na face da terra merece a graça de Deus. Nenhum bem humano pode ser uma condição, porque o bem humano não faz parte do reino espiritual. Deixe-me lembrá-lo. Meu reino, o reino do Cristo, não é desse mundo. Não faz parte do mundo do pensamento humano correto ou do pensamento humano errôneo. Não faz parte das ideias humanas. Não é desse mundo de forma alguma. Minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Minha paz, uma paz espiritual, uma paz incorpórea, uma paz divina, algo sobre o qual você sequer pode pensar.
porque não sabe de que forma essa paz se apresenta. Porque você ainda não está nesse reino. Portanto, você não tem nenhum meio de saber de que forma ela se apresentará. E, portanto, não pode pensar sobre ela. Agora, feche seus olhos. E aqueles de vocês que têm vivido uma vida realmente boa e que não têm pecados maiores em suas consciências e estão livres da maioria dos males ou erros, simplesmente se lembre de que sua bondade não o levará ao reino de Deus. Não é reconhecida lá, de forma alguma. E você que tem coisas para esquecer, pecados de omissão ou comissão, talvez alguns pecados maiores ou menores, por favor se lembre disso. Não existe nenhum poder para colocar você fora do reino dos céus. Da mesma forma que não colocou a mulher apanhada em adultério, ou o ladrão na cruz, ou mesmo Judas Iscariote. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E perdoá-los significa colocá-los de volta no reino dos céus. E assim, seus vícios agora não irão operar nesse minuto para impedir você de receber a graça de Deus. Suas virtudes não serão de nenhuma ajuda para você. Então, você pode esquecer seus vícios e suas virtudes. Esteja tranquilo. Aquiete-se, sem qualquer lembrança de nenhuma delas. Mesmo que seus pecados sejam escarlates, eles se tornam brancos como a neve. E sem nenhum bem do qual se orgulhar, sem nenhum pecado ao qual se apegar. Agora, a graça de Deus está no centro do seu ser, desde que você não a faça dependente do quão bom você tem sido e desde que você não sinta que sua maldade tem sido uma barreira para aceitá-la. Você pode, nesse momento, receber a graça de Deus porque ela está aqui. Não existe nenhum outro lugar onde a graça de Deus está, a não ser aqui. Não existe nenhum outro tempo, mas somente agora. Agora é o único tempo onde a graça de Deus está funcionando, porque a graça de Deus não funciona no passado e a graça de Deus não funciona no futuro. Portanto, o único tempo e o único lugar no qual a graça de Deus pode funcionar é aqui e agora, dentro de você. Não crie uma barreira de seus erros passados. Não crie uma barreira de suas virtudes do presente. Nem seus vícios, nem suas virtudes podem separá-lo da graça de Deus. No momento em que você se abre para Deus, Deus está lá. Ele não pode alcançá-lo no passado. Ele não pode alcançá-lo no futuro. Existe apenas um tempo e lugar onde a graça de Deus pode alcançá-lo. E esse tempo é agora e aqui aonde está. Se eu fizer minha cama no inferno, tu estás aqui. Não importa quão bom eu sou, se fizer minha cama no céu, tu estás aqui. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estás aqui. Estou tentando dizer a você que a graça de Deus não depende de coisa alguma. Não é dependente de suas virtudes, não é dependente de ultrapassar seus vícios. A graça de Deus não tem nenhuma condição atada a ela. Não existe nenhum preço a pagar pela graça de Deus. Venha sem dinheiro, ela não tem preço. Receba a graça de Deus através do esquecimento de suas virtudes e do esquecimento dos seus pecados. Apenas humildemente, com gratidão, abra sua consciência à onipresença de Deus. Lembre-se da afirmação do Mestre. Seu Pai Celestial tem grande prazer em lhe dar o reino. Em dar o reino a você. E esse você é você. Nós não sabemos que forma essa graça tomará daqui a 1 minuto ou amanhã
Nós não sabemos como orar, ou pelo que orar. Nós não sabemos o que é bom para nós. Nós não sabemos que forma a graça de Deus pode tomar. Ninguém sabe isso, ninguém. O mestre não foi além de dizer: minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Nem mesmo ele pode dizer de que forma minha paz se apresentará em sua experiência. Minha paz eu vos dou. E para receber a graça de Deus, você precisa tão somente abrir sua consciência para recebê-la. E lembre-se dessas palavras como se o Mestre estivesse sobre sua cabeça, derramando essas palavras dentro dela. Minha paz eu vos dou. Eu fui ordenado para curar os doentes. Minha paz eu vos dou. A graça de Deus é tua suficiência. Minha paz, eu nunca te deixarei. Você vê que tudo isso não depende de coisa alguma. Você vê que aqui não existe nenhum se, nenhum mais. Simplesmente, eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Abra sua consciência e receba isso agora. Essa graça não depende do que você pensa, não depende do que você pensou 5 minutos atrás. Mesmo os erros de 5 minutos atrás não podem agir como uma barreira, porque a graça de Deus não depende do que você pensa. A graça de Deus não depende do que você faz. A graça de Deus depende apenas de Deus. E Deus é infinito e todo poder, e nada pode me separar do amor de Deus. Nem mesmo a morte, nem mesmo a vida ou a morte, nem o pecado nem a pureza, nem a doença ou a saúde pode me separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus é meu pela graça, por herança. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Apenas pense sobre o Mestre sentado, falando, derramando essas palavras na sua mente. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Não quando você faz algo e não quando você pensa alguma coisa. Não depois de você ser reformado. Não depois de você receber um tratamento. Não depois de alguém orar por você. Mas nesse instante de reconhecimento. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Minha graça é tua suficiência em todas as coisas. A graça de Deus é um presente que não depende de coisa alguma. É um presente gratuito do Pai e é seu por herança. Nesse momento em que você abre sua consciência, você é o Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais, e isso não depende de coisa alguma no reino exterior. Mesmo que meus pecados sejam escarlates, nesse momento em que abro minha consciência ao Cristo, me torno branco como a neve. Não aceite a crença universal de que você primeiro precisa ser bom para poder ter Deus. Eu lhe digo que o inverso é verdadeiro. Tenha Deus e você será bom. Tenha Deus e não existe possibilidade de você não ser bom. Não aceite a crença que primeiro precisa ter dinheiro para alguma coisa para poder ser rico. Mesmo para um tratamento ou para uma lição. Não coloque dinheiro entre você e Deus. Não espere até ter um tempo para Deus. Esse tempo nunca chegará, porque o futuro nunca chega. E qualquer coisa que você coloca no futuro nunca será feito. As únicas coisas que são realizadas são aquelas que você faz agora. Portanto, não aceite a crença de que você tem que ler muitos livros ou ter muitas lições até que possa receber Deus. Porque você tem que ter muitos tratamentos antes que possa receber Deus.
Porque precisa participar de tantas classes antes que possa receber Deus. Afaste-se disso e compreenda que os místicos do mundo têm revelado que agora é o tempo aceitável. Qualquer momento no agora, quando você estiver desejando abrir sua consciência, esqueça suas virtudes, esqueça seus vícios e se lembre que a graça de Deus é um presente. E é um presente que lhe é concedido a qualquer momento em que você se abre para recebê-lo. A mulher apanhada em adultério abre sua consciência agora e olha para o Mestre sem dizer uma palavra que possa ser ouvida ou pensada. E então ouve ele dizer: teus pecados te sejam perdoados. O ladrão na cruz olha para o Mestre e não diz coisa alguma. Está em seus olhos, e o Mestre pode ler seus olhos, seus sentimentos, e então lhe diz: esta noite estarás comigo no paraíso. Você não precisa dizer palavras a Deus, você não precisa pensar pensamentos para Deus. Há um olhar em seus olhos, há um sentimento em seu coração, e é esse sentimento que Deus lê. Deus não ouve as palavras nos seus lábios, Deus não liga para os pensamentos em sua mente, Deus procura pelas intenções do coração, os motivos do coração. No momento em que os seus olhos se voltam para cima, numa atitude de entrega a Deus, mesmo sem dizer palavras, mesmo antes de dizer qualquer palavra, antes de piscar 2 vezes, o Pai está lá. E sua graça é sua suficiência. Sua paz desce sobre você agora. A paz que ultrapassa todo o entendimento. Tente entender esse lado místico do caminho infinito, no qual nos elevamos acima de palavras e pensamentos, no qual nós simplesmente voltamos nossos olhos para Deus. Não importa se olhamos para cima, para o céu, ou se olhamos para dentro de nós mesmos, porque o reino de Deus está dentro de nós, mas também está lá fora, porque Deus está em toda parte. Deus está em cima e Deus está embaixo. A questão é, em que espírito estamos orando? Em que espírito? Em que consciência estamos orando? Estamos orando na consciência. Não estou buscando recompensa por minha bondade. Não estou buscando punição pelos meus pecados. Estou apenas aqui, completamente nu, completamente despido, espiritualmente despido em tua presença. Tua graça é minha suficiência. Tua vontade seja feita em mim. Tua vontade seja feita em mim. Você não precisa dizer, você não precisa pensar. Isso precisa ser uma atitude. Ela precisa ter um motivo sem palavras, sem pensamentos. Você precisa sentir o seu coração se abrindo para o Mestre, para receber o Mestre, para receber a graça divina, para receber a verdade, sem pensar nela ou falar sobre ela. Em completo silêncio, simplesmente tenha essa atitude ou esse motivo em seu coração. Aqui estou, Pai. Tua vontade seja feita em mim. Aprenda a orar sem palavras e sem pensamentos. Essa foi a razão pela qual o Mestre ensinou que quando você orar, não ore para ser visto pelos homens. Não ore em público. Se ora em público, naturalmente, você ganha a admiração dos homens. Eles provavelmente dirão que você é uma pessoa santa. Mas se ora em público e ganha a admiração das pessoas, você perde a graça de Deus. Está escrito nas Escrituras, no capítulo 5 de Mateus: não ore em público. Isso não significa que você não pode orar em grupos. Significa simplesmente tenha cuidado
para que esteja realmente orando a Deus e não para ser visto pelos homens. Homens, não para agradar aos homens, não para ser pretensamente religioso. Ore sagradamente e secretamente, mesmo que esteja reunido em grupos. Então, quando você faz essa oração, use o mínimo de palavras possível, use o mínimo de pensamentos possível e, eventualmente, tente orar sem palavras e sem pensamento, simplesmente entregando o seu coração. Veja o que acontece quando você se senta calmamente, ou permanece de pé, ou ajoelhado, baixa a cabeça e não pensa coisa alguma. E não diz palavra alguma. E veja a pureza do motivo que vem de dentro do seu coração para estar em oração, na presença de Deus. Quais são os sentimentos de adoração que existem? Quais os sentimentos de humildade em se submeter à vontade de Deus e à graça de Deus, sem pensar sobre elas e sem falar sobre esses sentimentos. Simplesmente o motivo do seu coração é apresentado a Deus. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. E faz isso da melhor forma, sem palavras e sem pensamentos. Desde que Deus é onisciente, toda sabedoria, você não precisa dizer nada a Deus. Desde que Deus é onipotência, você não precisa pedir a Deus para ser um poder. Deus já é o único poder. Desde que Deus está mais perto do que sua própria respiração, onipresença, você não precisa buscar Deus. Ele está onde você está. Você precisa somente ficar quieto, sem palavras ou pensamentos. Estar justamente onde Deus está. Tua graça é minha suficiência. Tua vontade seja feita em mim. Deixa haver luz. Deixa essa luz lhe preencher. Nesse caminho, você vai aprender que Deus é espírito e que Deus deve ser buscado em espírito, que Deus deve ser buscado sem qualquer sentido de ser um poder temporal a quem você pode usar. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é a paz que desce para o seu coração. Não é um poder por qualquer coisa ou para qualquer coisa ou sobre qualquer coisa. Ele é o poder de expressão, o poder criador do universo. É o poder que o mantém e o sustenta. Mas ele não faz nada, a coisa alguma, que não esteja agora mesmo fazendo. Portanto, não ore para Deus fazer alguma coisa. Simplesmente fique quieto. Se lembre, sua oração é atendida na proporção ao seu motivo para orar. Qual é o seu motivo? Se você quer que alguma coisa seja feita no universo humano, você está orando erradamente. Mas se você deseja que a graça, a infinita graça de Deus, lhe seja revelada, lhe seja concedida, o que Deus tem para você, você está orando em espírito, você está fazendo uma oração de adoração. De adoração. Me deixa explicar isso. Muitos de vocês talvez digam graças na hora das refeições. Se você está agradecendo a comida que está em sua mesa, você está orando erradamente. Não existe Deus algum que ouça essa oração ou esse agradecimento ou que responda a ele. A única forma de dizer graças à mesa e a forma que traz as bênçãos do céu é agradecer a Deus pela abundância na terra. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe.
e pela abundância de Deus em todas as formas, pela plenitude divina. Vendo essa abundância em todo o universo, vamos ser gratos. Nossa gratidão é dessa forma porque Deus não está escolhendo sua mesa para pôr sua comida. Deus colocou essa comida aqui, encheu a terra de tudo para todos os seus filhos. Mas sua consciência dessa abundância a trouxe à sua mesa. Sua oração, então, precisa ser: obrigado, Pai, porque tua graça está espalhada sobre toda a terra. Tua graça cobre a terra, as árvores, as sementes na terra. Tua graça é para todos os teus filhos. No momento que está orando dessa forma, vendo essa abundância de Deus, não pode evitar um sentimento de adoração. Adoração. Amor pelo Deus que encheu a terra com infinita abundância. Encheu o mundo com essa infinita abundância. Não encheu meus depósitos ou seus, encheu a terra para que todos possam partilhar. O fato de todos não estarem partilhando não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o fato de que nós fizemos do dinheiro Deus e adoramos esse Deus e achamos que a graça de Deus depende de dinheiro ou que eu tenho que ganhar meu sustento através de minha inteligência, por minha vontade, por minha força. Isso tudo é uma falta de senso. É uma falta de senso. Seu sustento é uma dádiva de Deus. Seu trabalho é sua alegria. Seu sustento é uma dádiva de Deus. Todos que realizam que a terra é do Senhor e a plenitude que nela existe. E filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Todos esses terão suas mesas cheias. Mas não porque Deus escolhe sua mesa, mas porque você colocou a si mesmo debaixo da lei de Deus através de sua gratidão ao universo, porque sua graça está disponível para todos que se colocam à disposição dela. Essa é a razão pela qual existe adoração, existe oração de gratidão, não pelos benefícios que eu recebi, mas pelos benefícios que Deus deixou para o homem na terra. Você vê que nós criamos uma barreira no momento em que pensamos em termos de eu, meu e minha. Estou agradecido pelo que Deus me deu. Deus não me deu, Deus deu a si mesmo a esse mundo. A graça de Deus enche esse mundo. E se você deseja sua parte, abra sua consciência, esqueça suas virtudes, esqueça seus vícios e se abra para Deus. Que eu possa estar em ti e tu em mim. Que sejamos um, que eu viva eternamente em teu lugar secreto. E que tu vivas em meu coração, em minha consciência, em minha alma, em minha memória. Que eu não possa, nem por um momento, viver sem alguma lembrança consciente de Deus enchendo a terra de sua riqueza e abundância. Deus oferecendo perdão até 70 vezes 7 a todos que estiverem desejando recebê-lo. Que eu nunca esqueça que a graça de Deus está disponível 70 vezes 7. Seu perdão está disponível 70 vezes 7. Seu Espírito está sobre mim. Seu Espírito está sobre mim. Que eu nunca esqueça que eu não tenho uma vida própria para viver. Não posso viver separado à parte de Deus. E vamos tirar dessa lição nessa noite. Vamos tirar isso. Minhas virtudes não podem me separar de Deus. Meus vícios não podem me separar de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar de Deus. Nem a doença nem a pobreza
podem me separar do amor de Deus, porque eu e meu Pai somos um. Aqui onde estou, nesse momento, lá em cima no céu ou lá embaixo no inferno, ou no vale da sombra da morte, aqui onde estou, nesse momento, tu estás, porque nós somos um. Não porque eu mereço, não porque eu ganhei, não porque eu sou bom, e certamente apesar do fato de ser mal, não por causa de nada que eu possa fazer ou deixar de fazer, nada pode me separar do amor de Deus. E mesmo que eu esteja no meio do pecado, eu posso ser perdoado. Não por dizer alguma palavra, não através dos meus pensamentos. Simplesmente por aceitar, por parar e me aquietar por um momento para realizar que Deus está mais próximo de mim do que minha própria respiração. Não é o fato de pensar sobre isso, mas de sentir a presença e abrir o coração e sentir Deus lá dentro. Nós mesmos criamos as barreiras que nos separam de Deus. Nós acreditamos que o amor de Deus e a graça de Deus é dependente de alguma coisa que nós pensamos, ou alguma coisa que dizemos, ou alguma coisa que fazemos, ou de nossas orações. Mas a graça de Deus é dependente da razão do coração, o espírito de adoração, o espírito de reconhecimento e entrega. A graça de Deus é dependente da integridade com a qual fechamos nossos olhos e simplesmente dizemos: aqui estou, Pai. Se realmente nos colocamos na sua presença, a graça de Deus está mais perto de nós do que esse segundo. Algumas vezes, nós criamos uma barreira porque queremos Deus para algum propósito. Queremos Deus para conseguir saúde, queremos Deus para conseguir suprimento ou companhia. Nós queremos Deus para receber perdão. Tudo isso cria uma barreira. Nós devemos querer Deus apenas para experienciar a presença de Deus. E na presença de Deus, nada nos pode faltar. Nada nos pode faltar. Vamos deixar Deus fazer em nós a sua vontade. Vamos apenas nos colocar na sua presença. Não para Ele fazer o que eu quero, mas porque, como um poeta disse, nunca descansarei até que encontre meu lar em Deus. Eu nunca descansarei até que encontre meu lar em Deus. Você precisa estar certo de que se quer ter descanso, se você pode conseguir todas as coisas que pensa que quer, se conseguir toda a saúde e todas as coisas que quer, você ainda assim não terá descanso até que encontre seu lar em Deus. E você pode estar no seu lar em Deus nesse instante, antes de sair dessa sala. Abra seu coração, não por alguma razão qualquer, mas simplesmente para receber Deus e todas as suas dádivas, para estar em paz com Deus, para comungar com Deus dentro de você mesmo, sem palavras, sem pensamentos. Que eu possa estar em ti e tu em mim, que sejamos um. Guarde essa passagem com você para viver com ela. Viver com ela dia e noite. Nem a vida, nem a morte podem me separar do amor de Deus. Nem a saúde, nem doença, nem a falta, nem a abundância, nem a guerra, nem a paz podem me separar do amor de Deus, porque eu e o Pai somos um.
Você coloca a si mesmo debaixo da lei de Deus e coloca a si mesmo debaixo do governo de Deus e coloca a si mesmo debaixo da graça de Deus quando faz esse reconhecimento. Nem a vida, nem a morte podem me separar do amor de Deus, da vida de Deus, da vontade de Deus. Nem a doença, nem a saúde, falta ou abundância, pureza ou pecado, nada pode me separar do amor de Deus, porque eu e o Pai somos um. E a graça de Deus é minha por direito divino. Não pelo direito que consegui ou por merecer, mas como meu direito divino, porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. Deus soprou em mim sua vida. Portanto, estou vivendo a vida de Deus. E ninguém pode me separar da vida de Deus, porque a vida de Deus é minha vida. Eu e meu Pai somos um. Essa unidade com Deus é minha certeza da graça de Deus. Se pudesse haver uma separação entre o homem e Deus, então a graça de Deus estaria perdida. Se qualquer circunstância da vida pudesse me separar de Deus, eu não receberia a graça de Deus. Mas nem mesmo a circunstância da morte pode me separar da divina graça de Deus. Mas nem a vida nem a morte, nem a saúde nem a doença, nem a falta nem a abundância, nem a pureza nem o pecado podem me separar do amor de Deus, porque Deus é amor. Amor é a natureza de Deus e esse amor é a vida que é minha. Ele quer nos dar a sua graça. Muito obrigado.